Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus. Quero te comunicar que, a partir deste momento, eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões sobre Jesus. Vamos romper ou quebrar a bolha de tantas pregações sem apresentar a pessoa de Jesus, o modelo de Jesus para a nossa vida. Não quero ser longo, porém eu quero que você compartilhe esta mensagem, esta reflexão, e vamos hoje falar sobre a Igreja de Jesus, ou a Igreja VIP, ou simplesmente Jesus e a sua unção na Igreja VIP. Claro, Jesus tinha uma igreja VIP. VIP é very important, né? São assistentes, pessoas muito importantes, que são realmente o foco do Senhor. E para isso eu quero usar o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 18, quando ele fala sobre que o Senhor, ou o Espírito do Senhor, estava sobre ele, está sobre mim, ele diz. E aí ele passa a nomear as pessoas VIP do ministério de Jesus. Primeiro ele coloca para evangelizar os pobres. A palavra evangelizar, evangelho, é dar boas novas. Que pobre precisa de boas novas? Isso é algo muito interessante que nós precisamos aprender a dar boas novas aos pobres. E as boas novas aos pobres não é enrolar com um sucesso que não vem. Então, Jesus se preocupa com os pobres. Boas novas aos pobres. E o mais interessante é que este evento acontece na sinagoga na qual Jesus possivelmente tenha sido criado, ele tenha frequentado, ele tenha estado ali presente em algum evento, algum momento, e aí ele está agora falando com os seus mestres, com seus professores, com aqueles que faziam parte da sinagoga, pois haveria necessidade de 10 homens para ter ali em Nazaré uma sinagoga. Então, a primeira ou o primeiro grupo VIP são os pobres. O segundo grupo VIP são aqueles que são problemáticos emocionais. Jesus fala depois e curar os contritos de coração, o seu coração pesado, cheio de emoções, a sua alma, a sua mente, pensando no mundo judaico que era considerado o homem integral. Então, nós entendemos que os contritos de coração são aqueles que sofrem problemas emocionais, não somente endemoniados, mas muitos daqueles que sofriam tanto pela pobreza, tanto pela opressão do Império Romano, tanto pela opressão religiosa que havia pelos fariseus e saduceus. Ele disse, então, que ele veio a evangelizar os pobres, e o segundo grupo VIP é exatamente os contritos de coração. O terceiro grupo VIP é liberdade, ou proclamar liberdades aos cativos. Cativos do quê? Pode ser presídios, pode ser dívidas, pode ser uma série de coisas. Por que estes cativos? É muito importante nos colocarmos no contexto histórico. Segundo um historiador que escreveu um livro chamado Jesus Cristo, a Revolução Não Violenta, é que neste momento, nesta data, deveria-se, ou se celebraria, o ano do jubileu, que vai falar Jesus mais tarde, lá no final, no versículo 19. E o ano do jubileu, se você for lá em Levítico 25, 26, você vai ver que os escravos deveriam ser libertos, as dívidas deveriam ser perdoadas, as terras tomadas deveriam ser devolvidas aos seus donos originais. Esse grupo BIP que estavam cativos por dívidas, por escravidão, por trabalho. Enfim, uma série de eventos. E o outro grupo VIP, quarto, é a restauração da vista aos cegos. Que cegos? Cegos espirituais, muitas vezes você vai dizer, sim, pode até ser, mas aqui é cego físico, é aqueles doentes que eram cegos,
Talvez você diz: "Eu não tenho poder para curar ou sarar, ou a igreja não tem ninguém que ore pelos cegos e seja sarado". Tudo bem, posso até entender, mas você pode ajudar estes cegos a se encontrarem com Deus, a serem atendidos, serem ajudados, serem ensinados uma série de as situações que nós, hoje, neste mundo contemporâneo, podemos fazer com relação aos cegos. E ele continua a dizer: "A pôr em liberdade os oprimidos". Novamente, Jesus volta agora a falar de anunciar esta liberdade, ou não somente de anunciar, mas colocar em liberdade os oprimidos. E oprimidos aqui não são oprimidos espirituais somente, são oprimidos socialmente, são oprimidos pela fome, oprimidos pelo preconceito, são as minorias que sofrem opressão até o dia de hoje. Eu acabo de assistir um vídeo de uma neta de escravo. É doloroso ouvir como os escravos foram, e ainda hoje, em muitos lugares, inclusive por pessoas da alta sociedade, mantém pessoas em estado de escravidão, que escravizam o exílio em trabalho além de suas forças. E aqui Jesus fala a pôr a liberdade dos oprimidos. E termina dizendo, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável, ano da graça, que Isaías 61 está falando, e o mais interessante é que lá em Isaías, Deus, o profeta, fala de anunciar o ano aceitável do Senhor. E também Isaías fala sobre o juízo, só que Jesus não fala aqui sobre o juízo. Por que ele não fala sobre o juízo? É uma pergunta interessante. Talvez porque ele é cheio da graça. Para ele, o juízo pertence a Deus e Deus com o ser humano. Ele vem anunciar a graça de Deus, a graça que cura, a graça que liberta, a graça que dá oportunidade à reconstrução do ser humano no tempo que Deus achar conveniente. E Jesus, ou Lucas, termina dizendo, encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, ao Shaliach, assentou-se e aos olhos de todos a sinagoga estavam fitos nele. E ele disse: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Gente, este é o modelo de Jesus. Esta é a igreja VIP de Jesus. Por isso que eu disse que simplesmente Jesus e a sua unção na igreja VIP. A unção que Jesus tem é a mesma unção que nós temos, a unção do Espírito Santo, segundo João. A unção que há em vós, disse João, nos convida a pensar neste modelo, nos convida a pensar nesta caminhada, neste segmento que Jesus inicia o seu ministério logo após ser tentado no, no deserto, segundo o Evangelho de Lucas, cheio do Espírito. Jesus reconhece que ele foi ungido por Deus, pelo Espírito do Senhor, para ter uma igreja VIP. E essa igreja VIP é composta por aqueles que o Senhor quer evangelizar, que são os pobres, em primeiro lugar, os contritos de coração, em terceiro lugar, aqueles cativos, em quarto lugar, restaurar os cegos, e em quinto lugar, é colocar em liberdade os oprimidos. É isso que a minha Bíblia afirma. É isso que esta Bíblia fala para mim. Se fala outra coisa na sua Bíblia, não sei. Mas nós precisamos ter, sim, uma igreja VIP com estas características. Deus te abençoe e nos encontramos na próxima reflexão, simplesmente Jesus. Beleza? Um grande abraço e Deus te abençoe.